Rockers, roqueiros do meu Brasil, todo mundo, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do canal You Rock, um canal que vai falar absolutamente tudo sobre o universo rock and roll, tudo que envolve esse universo, tudo que está influenciando tanto através desse estilo musical. Vale lembrar que o rock, quando a gente fala de rock aqui no Brasil, a gente parece que a gente está falando só de estilo musical, né? Da música em si, mas não é só isso não. O rock envolve um monte de coisa. O rock praticamente é uma cultura, né? Envolve comportamento, atitude, estilo de vida, até moda. Gente, até moda é influenciada pelo rock and roll. Mas quem é esse? Quem é esse tal de rock and roll, como já diria a nossa mitológica Rita Lee, né? É uma pergunta que muita gente se faz, até mesmo quem curte rock se faz essa pergunta: quem é esse tal de rock and roll? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a história do rock como estilo musical, sim, porque foi a música e os seus representantes que geraram todo esse movimento do rock and roll, né? Essa cultura, essa maneira de viver, né? Esse estilo de vida. O rock, ele surgiu nos Estados Unidos, lá nos anos 1940, com o som do Chuck Berry. Gente, Chuck Berry, aquele fenômeno que nos deixou esse ano, se eu não me engano, em março, infelizmente, foi uma grande perda, porque esse cara foi simplesmente o fundador. Really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, along the Frisco Bay. Foi um estilo musical que revolucionou na época, né? Então, Chuck Berry, ele é esse representante máximo do rock, porque vamos dizer que oficialmente ele é o cara que lançou o rock and roll para o mundo. Em seguida, na década seguinte, de 1950, foi a vez de Elvis Presley, não menos mitológico, não menos revolucionário. Ele veio com uma vertente totalmente diferente do Chuck Berry, porém que se encaixava dentro do estilo rock and roll, né? O Elvis simplesmente revolucionou, acabou com a mulherada, gente. Ele destruiu com aquela mulherada daquela época. Fico imaginando eu lá naquela época, né? Com certeza eu ia ser uma daquelas mulheres loucas pelo Elvis Presley, porque eu amo essa música, esse estilo musical do Elvis, toda essa magia que ele trouxe para dentro do rock and roll. Ele criou uma nova vertente do rock and roll e virou um mito. Na minha opinião, também não morreu, tá, gente? Eu tenho pra mim que o Elvis não morreu. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go get going, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Já na década seguinte, em 1960, gente, o que foi a década de 1960? Me fala, pelo amor de Deus. Gente, eu queria muito ter vivido nessa década, sério. Eu não esquento com esse negócio de idade, não. Pra mim, eu nasci na década de 70 e ainda reclamo que eu queria ter nascido antes, porque eu queria ter visto muita coisa. Inclusive, eu queria ter os meus 20 anos na década de 60. Gente, o rock ele surgiu nos Estados Unidos, como eu falei, né? Só que lá do outro lado, na Inglaterra, simplesmente surgiu, ao mesmo tempo praticamente, dois grandes fenômenos, Beatles e Rolling Stones. Só isso, né, gente? Só isso já tava bom pra década, né? Mas enfim, Beatles e Rolling Stones vieram revolucionando a história do rock and roll. O que já tinha sido feito até ali com Chuck Berry e Elvis Presley, que eram as maiores referências até então, vieram esses caras. Gente, o que foi Beatles e Rolling Stones? O que são Beatles e Rolling Stones, né? Porque independente de quem já se foi e quem tá aqui ainda, é um legado para a vida inteira. Não acaba isso, gente. É impressionante a revolução que esses caras trouxeram. E se não fosse bastante, né, nessa mesma época também, veio o The Who, que é uma banda, gente, mitológica, que, por sinal, estará aqui no Rock in Rio esse ano e vai fazer, junto com Guns N' Roses, uma dobradinha aí histórica. Isso nunca aconteceu na história do rock. Vai acontecer aqui no Rock in Rio.
Inclusive, gente, o Rock in Rio, ele não é o maior festival do Brasil só, não. O Rock in Rio é o maior festival do mundo. Lá, voltando lá para 1960, quando surgiram essas grandes bandas, Beatles, Rolling Stones e The Who, que também revolucionaram o cenário do rock and roll e trouxeram essas novas vertentes também para dentro. Por isso que o rock hoje é tão gigante, né? Por isso que o rock ele se infiltra em toda e qualquer cultura do planeta. Gente, pode parar para pensar. Aqui o Brasil é um exemplo, né? Nós temos uma cultura totalmente diferente da nossa raiz, né? Da nossa cultura é totalmente diferente da cultura rock and roll, que é uma cultura originária nos Estados Unidos, mas que também tem muito da Inglaterra, né? Que é da cultura da língua inglesa. Não tem muito a ver com a nossa cultura. Mas, gente, o rock é gigante aqui. O rock é enorme aqui no Brasil. Nós somos muitos, nós somos vários. E é por isso que eu criei esse canal, para que a gente pudesse se mostrar, para que a gente pudesse mostrar todo esse movimento rock and roll aqui no Brasil, como que a gente vive, como que a gente consegue curtir e viver esse movimento, beleza? Então, gente, como eu falei pra vocês, a década de 1960, que foi a década do rock, né? Além de todos esses caras, ainda surgiu a galera que veio representando o rock psicodélico. Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, uma banda gigante. Gente, que são esses caras? Eles trouxeram esse movimento psicodélico para dentro do rock and roll e simplesmente são fenomenais. Aqui no Brasil, a gente teve o Serguei, que inclusive eu ouvi dizer que ele teve um casinho com a Janis Joplin quando ela veio aqui no Brasil, e ele representou muito bem o rock psicodélico aqui no Brasil. Nós também temos os nossos representantes em todos esses segmentos aí do rock aqui no Brasil. Gente, é por isso que o rock ele é tão grande, é por isso que o rock ele é tão enorme desse jeito, porque só tivemos caras revolucionários, né? Todos eles vieram não só com seu talento, com a sua música, com a sua bagagem musical, né? Mas vieram com uma atitude única, né? O rock sempre teve muito a ver com atitude. Atitude rock and roll, né? Quem é esse tal de rock and roll? Diz aí, Rita Lee. Não sei mais ou menos se vocês conseguem entender. Acho que não dá para explicar muito com palavras. A atitude rock and roll é basicamente aquilo de você tomar a frente daquilo que você quer, daquilo que você gosta, você não ter medo, você não ter vergonha, você botar para fora, né? Você expor aquilo que você mesmo entende que é bom em você. Não ficar aguardando a aprovação da sociedade. Ah, vamos ver se isso aqui vai colar, aí eu vou e falo. Não, você simplesmente expõe aquilo que você mesmo sabe que é bom em você. Cara, e o rock? Não, isso aí é indiscutível dentro do rock and roll. Então, fechamos a década de 1960 ainda com esses representantes do rock psicodélico que foram... Detalhe, e não acabou por aí não, tá? Antes de fechar a década surgiu bandas como Pink Floyd, teve também o Elton John. Elton John surgiu na mesma década de 1960 e Alice Cooper. Alice Cooper vai estar nesse Rock in Rio também, gente. Olha, incrível, é indiscutível toda essa bagagem, todo esse talento, tudo que veio, tudo que surgiu lá na década de 1960 para o rock and roll. Vamos dizer que essa década, assim, na minha humilde opinião, essa década foi a década mais importante do rock and roll, tá? Para a história do rock and roll, foi a década de 1960, eu acredito. Mas, gente, tem muita história para falar. Isso a gente tá falando só ali, o iniciozinho do rock. Vocês verem, o rock, ele é antigo, mas ele não é tão velho assim, né? Como vocês devem perceber, tem muita história pela frente ainda. Nos próximos vídeos nós vamos tratar de outras décadas, mas também nós vamos falar, gente, sobre o nosso movimento todo. Tudo que nós roqueiros fazemos, curtimos, os lugares, os eventos, os shows, tem as bandas covers, tudo isso pra gente tratar, pra gente estar junto, pra gente mostrar. Vamos ter sim vlogs, muita coisa vai rolar aqui no canal, então eu já conto com a participação de vocês. Pessoal, se inscrevam, curtam e comentem, porque ainda tem muita pedra para rolar aqui nesse canal.
Are You Rock? Valeu, pessoal!